Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 35. E em reverência à palavra do Senhor, peço que você se coloque de pé, em reverência à palavra, né? Quando a gente recebe uma autoridade ou alguma autoridade vai discursar, a gente fica em pé por respeito, por honra, né? E nós temos a palavra de Deus, que é a autoridade máxima sobre nós. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 35. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor? Senhor, eu amo a tua palavra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Graças te damos, te louvamos pela tua bondade e misericórdia, por esse culto, Senhor, que o Senhor está conduzindo, porque é para o Senhor o culto. Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Iremos ouvir da tua palavra e clamamos a misericórdia para que uma chave vire dentro de nós e para que o teu reino seja ativado nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Ativação. Ativando o reino de Deus sobre a minha vida. Sinto no Espírito que o Senhor quer adoração nessa noite. Não está fácil, mas é preciso ministrar a palavra. Mesmo que o Espírito sinta que Deus está nos conduzindo para uma vida de adoração, de louvor, de cantar, né? Mas eu preciso ministrar essa palavra para nós fecharmos essa série de ministrações. Ativação, ativando o reino de Deus sobre a minha vida. E nós já falamos sobre ativando o reino de Deus sobre a minha vida espiritual, ativando o reino de Deus sobre a minha vida emocional, ativando o reino de Deus sobre a minha família. E no domingo passado nós falamos sobre ativando o reino de Deus sobre a minha vida financeira. E hoje nós vamos finalizar essa série de ministrações dizendo, ou ministrando, ativando o reino de Deus sobre a minha vida ministerial. Deus tem um chamado ministerial para mim e para você. Deus tem um chamado para cada um de nós, um chamado ministerial. Deus tem esse chamado. Essa fala de Jesus, Jesus está em Samaria, o versículo 1 do capítulo, a partir do versículo 1, começa a narrar o que estava acontecendo, ou o que aconteceu antes dessa fala de Jesus. Jesus resolve sair da onde ele estava, por causa do embate, das perseguições dos fariseus, e Jesus sabia que não era chegado o momento dele ter esse embate com os fariseus, ia chegar o tempo, como de fato chegou, e nós comemoramos aí há poucos dias atrás a Páscoa Bíblica, que foi o culminar desse embate com os fariseus. E então Jesus resolve ir para a Galileia, e lá Jesus vai desenvolver o seu ministério lá na região da Galileia. Mas Jesus resolve passar por Samaria. Samaria não era a rota para ir para a Galileia. O judeu fazia outra rota para ir para a Galileia. O judeu não passava em Samaria. Samaria se tornou um povo inimigo, ou os samaritanos, melhor dizendo, se tornou um povo inimigo de Israel. Os israelitas, eles faziam uma rota às vezes mais longe, mas eles não passavam por Samaria, por considerar Samaria imunda, por considerar todos aqueles que moravam ali imundos, profanadores do reino de Deus. E a história remonta lá de quando Salomão morre, Salomão falece, e aí então há uma rebelião por parte de 10 tribos de Israel, as chamadas tribos do norte. Elas não aceitam a liderança do filho de Salomão sobre elas, embora Deus, quando chama Davi, e Davi reina por 40 anos, Deus se agrada de Davi.
Deus vê tanta coisa boa em Davi, mesmo que ele tinha os seus erros, e a gente não vai citá-los aqui, depois você pode estudar e ver o que Davi fez, o que não fez, o que ele cometeu, mas ele havia sinceridade no coração dele, ele era alguém que agradava a Deus, e Deus disse: olha, por causa disso eu vou estabelecer que o seu reino vai ser eterno, o seu reino vai ser perpétuo aqui em Israel. Como de fato, Jesus, o Rei dos Reis, que veio de Maria, tanto Maria como José, pertencia à tribo, pertencia à linhagem de Davi, pertencia à tribo de Judá. E aí então, essas 10 tribos se rebelaram, e elas não quiseram o governo do filho de Salomão. 2 tribos permaneceram fiéis a Davi, a Salomão, mas essas outras 10 tribos, elas se rebelaram, e então elas começaram a afrontar o Deus vivo, elas começaram a afrontar, elas criaram leis próprias, elas criaram rituais próprios, elas construíram um templo lá em Samaria, e esse povo se revoltou contra Deus, esse povo começou a trazer costumes pagãos para dentro da igreja, começou a trazer sacrifícios que não eram estabelecidos por Deus dentro do templo, e isso começou ali então uma briga ferrenha entre o judeu, permanecendo fiel, as 2 tribos fiéis a Davi, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e essas 10 tribos que se revoltaram, se rebelaram e introduziram coisas estranhas dentro do templo. Depois essas 10 tribos se acabaram, elas foram aprisionadas, e depois, quando voltou houve a volta, essas tribos continuam, esse povo continuou ainda muito hostil ao reino de Deus, muito hostil à palavra do Senhor, com introdução de coisas terríveis. Um historiador chamado Flávio Joséfo, ele disse que no ano 19 depois de Cristo, alguns rapazes samaritanos entraram no templo sagrado, no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, lá em Jerusalém, e introduziram ossos humanos ali, uma profanação ao altar de Deus. Então havia uma série de situações que fez com que o judeu se tornasse inimigo. Alguns estudiosos dizem que não sabe por que Jesus passou por aquela rota, que ele poderia ter passado pela outra rota mais longe, que todo judeu fazia, para não passar dentro de Samaria. Mas nós sabemos que Jesus, ele foi ali com um propósito. Não foi porque a rota era mais longe ou mais perto. Jesus foi ali porque ele ia encontrar com essa mulher, a chamada mulher samaritana. Deus tem um propósito em tudo que faz. Deus tem um propósito, e nesse propósito ele te trouxe aqui nessa noite. Amém? Deus tem um propósito. Deus não é pego de surpresa. Já disse isso aqui, que é um ditado totalmente errado, onde diz que Deus escreve certo por linhas, diga misericórdia, diga isso é mentira. Sabe por quê? Deus escreve certo por linhas certas. Ah, pastor, mas Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus não tarda. Deus chega na hora certa, na hora exata, na hora certa. Então havia um propósito de Jesus em passar por Samaria, como há um propósito de Deus pelo qual você está aqui. Há um propósito de Deus que te colocou aqui na família IBNV. Você poderia ter ido para outra família, mas o Senhor te trouxe aqui para essa casa. Há um propósito do Senhor para a sua vida. Então Jesus vai ali com um propósito, para se encontrar com aquela mulher, para que hoje eu pudesse ler esse texto e comentar esse texto para vocês, e pregar sobre esse texto. O próprio escritor, o evangelista João, no final da sua carta, do seu livro, ele disse assim: olha, eu imagino, creio eu, que pelo tanto de milagres que Jesus fez, não haveria livros na terra que caberiam o relato de tantos milagres. Mas esse aqui,
Jesus deixou registrado, porque há um propósito nisso. Jesus então se encontra com uma mulher, aquela mulher, ela chega e ela vai buscar água no poço, na cisterna, e diz o texto bíblico aqui que ela foi mais ou menos por volta do meio-dia, aonde o sol é muito quente, e diz os estudiosos que não era comum as mulheres irem nesse horário buscar água. Normalmente elas iam em grupos para poder se protegerem de algum perigo, de alguma situação, de algum homem, de alguma adversidade. Uma iria ajudar a outra e elas iam no horário mais fresco, no horário que tivesse sombra. Quem já morou aqui, em sítio, em roça, que precisou tirar água de cisterna, carregar do rio, é uma turma boa. A gente sabe que a gente é sofrido, não é? Carregar lata d'água na cabeça, sim ou não? Essa galera de hoje não sabe o que é isso. Tomar banho de bacia, né? Com aquele copinho escorrendo assim, ou então no rio, né? E buscar água no rio. Tirar água. Eu morei uma vez numa casa que não tinha água encanada, tinha água de cisterna. Então 2 vezes por dia eu tinha que tirar a água da cisterna e encher o tambor. E o horário que fazia isso, ou era bem cedinho, ou era no final da tarde, que tinha sombra. Vai ficar no sol. Mas aquela mulher foi ao meio-dia. Tudo indica que ela foi ao meio-dia, porque ela tinha consciência da vida que ela levava, dos erros que ela cometia. E ela, com certeza, ela sofria discriminação, ela era acusada pelas outras mulheres, ela ouvia algumas coisas. Então ela preferiu ir num horário de meio-dia que não ia ter ninguém. Mas a surpresa dela, ela encontra um homem. E esse homem começa a conversar com ela. Já não era comum um homem conversar com uma mulher naquela sociedade. E além disso, aquele homem era judeu. Porque ela sabia que o judeu não se dava com o samaritano por causa de algumas coisas que eu já mencionei aqui para vocês. Por causa da profanação que eles fizeram com o templo, eles desviaram da palavra, eles desviaram da lei de Moisés. Então havia algo muito embaraçoso entre eles, e Jesus começa a conversar com aquela mulher. Então olha aí, observemos que aquela mulher estranhou isso. Aquela mulher estranhou aquela situação e Jesus começa a conversar com ela e começa a desenrolar a conversa. E aí então, naquele desenrolar da conversa, aquela mulher tem um encontro com Jesus. Ela tem um encontro com o Messias, com aquele que estava sendo prometido, que foi prometido e que estava sendo esperado. Ela teve um encontro, Jesus começa a falar algumas coisas da vida pessoal dela, ela então logo muda de assunto, começa a falar sobre adoração. Jesus entra falando sobre adoração, Jesus estabelece, mostra, né, o que é necessário, que Deus está procurando é adoradores, Deus não está procurando profissionais liberais, Deus não está procurando médicos, Deus não está procurando advogados, Deus está procurando Deus, fazendeiros, Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aí, então aquela mulher tem um encontro pessoal com ela, com Jesus. Jesus então confronta aquela mulher, mandando que ela fosse chamar o seu marido, para que estivesse ali naquele momento. E aí então ela sente-se confrontada e ela então revela, ela então fala para Jesus o que Jesus já sabia. Porque tudo começa na nossa vida com um encontro com Jesus. Não há como trazer o reino de Deus sobre a nossa vida se a gente não tiver um encontro real, verdadeiro com Jesus. Não é frequentar a igreja. Eu nasci crente dentro da igreja, eu frequentei. Assim, frequentar é uma coisa. Mas e o dia do encontro? Tudo começa com o encontro pessoal com Jesus. Quando Jesus nos confronta. Quando Jesus mostra quem nós somos. Quando Jesus aponta os nossos erros. Quando Jesus mostra a nossa, quem nós somos. Mas Jesus também oferece a oportunidade de mudança. Jesus também oferece a oportunidade de transformação.
Porque Jesus pede àquela mulher água, porque provavelmente estava com sede. Mas não sabia aquela mulher que Jesus é a fonte da água da vida e que sacia toda a sede que há na existência do homem, no coração do homem, na alma das pessoas. Jesus fala com a mulher: se você soubesse quem é que fala contigo. Então Jesus confronta ela naquele encontro. Você teve um encontro com Jesus? Como foi o seu encontro? Aonde foi o seu encontro? Você se lembra do dia que encontrou Jesus? Nesse culto aqui você teve um encontro com Jesus? Ou você ficou só observando o irmão do lado que teve um encontro com Jesus? Ou o povo, ou as crianças barulhando, andando para lá e para cá? Você teve um encontro pessoal, né? Quando a gente fala de encontro, a gente se lembra do encontro com Deus, o face a face, né? Em nome de Jesus. Quem sabe a gente consegue fazer no segundo semestre, né? Quem aqui nunca foi no encontro face a face com Deus? Levanta a mão. Olha, uma turma boa. Vamos fazer um encontro no segundo semestre, né? O face a face com Deus, né? Mas é um encontro pessoal. Aquela mulher se encontra com Jesus e Jesus ministra o coração dela. Jesus fala quem ela é, Jesus conta a situação dela e aquela mulher entende a necessidade de se arrepender. E aquela mulher então se arrepende. Ela volta para a cidade imediatamente e ela começa a chamar as pessoas porque ela entende a urgência. Ela entendeu que aquele homem rompeu com toda aquela barreira que tinha, com toda aquela guerra, aquela inimizade, contou toda a vida dela, e ela então sente a urgência de trazer outras pessoas, porque o chamado que Deus deu para ela não poderia guardar só para si, ela tinha que levar para as outras pessoas. O reino de Deus que agora chegou na vida dela e que mostrou quem ela era, mostrou o que ela fazia, mostrou que ela estava errada, fez com que ela entendesse que esse reino precisava chegar nos vizinhos, precisava chegar nas pessoas daquela cidade. Aquela mulher poderia ter voltado para casa chorando, tremendo, se alegrando: eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida, mas ela entendeu que o reino de Deus precisava ser levado para as outras famílias. Ela viu a urgência daquela situação, e ela então vai romper com toda aquela discriminação, com toda aquela situação, com toda aquela timidez que ela tinha, com todos os falatórios da cidade, porque ela não era uma pessoa bem falada na cidade, ela era uma pessoa mal falada. O fato dela ter ido ao meio-dia tirar água do poço da cisterna já denota isso, que ela não queria se aproximar das outras mulheres, porque provavelmente as outras mulheres criticavam ela, as outras mulheres zombavam dela, as outras mulheres falavam a vida que ela tinha. Mas ela rompe com tudo isso, e ela vai chamar essas pessoas, e ela chega para elas e diz: olha, eu encontrei um homem, ele contou toda a minha vida, será que este não é o Messias esperado? E ela consegue convencer o povo a sair da cidade e encontrar com Jesus, que estava no poço, esperando os seus discípulos, que havia ido comprar comida. Tudo dentro de uma estratégia de Deus, dentro de uma estratégia do Senhor, porque Deus é estrategista. Quando Deus te chamou, Deus tem toda uma estratégia montada para mim e para você. Mas cabe a nós dizermos: sim, Senhor, estou aqui. Cabe a nós entendermos a urgência de ativar o reino de Deus na nossa vida ministerial. Muitos estão levando a vida, deixando, muitos estão vivendo uma vida cristã de qualquer maneira, e desprezando o chamado: amanhã eu faço, quando eu casar eu faço, depois que os meninos crescerem eu faço, e vai, até que um dia a sua senha, ou a senha dessa pessoa é chamada e não tem mais tempo para fazer mais nada. Aquela mulher percebeu uma urgência, e ela traz as pessoas. No que ela vai buscar as pessoas, os discípulos chegam. E quando Jesus está conversando com os discípulos, aquela mulher está trazendo a multidão, está trazendo as pessoas, porque o reino de Deus chegou na vida dela. Ela teve um encontro com Jesus.
Mas ela não foi egoísta e deixar o reino de Deus só na vida dela. Ela foi atrás das outras pessoas que a criticava, que a menosprezava, que não queria ela no convívio social, porque ela é uma mulher que tomava o marido das outras. Mas ela foi levar Jesus. O encontro que ela teve, ela foi levar para que o reino de Deus fosse ativado também na vida dessas pessoas. E quando Jesus está conversando com os seus discípulos, Jesus olha, levanta os olhos e vê aquela multidão de gente vindo. E aí então Jesus fala assim fala para os seus discípulos, deixa eu falar para vocês. Vocês não falam que é 4 meses para poder fazer a colheita? Olha aí. Olha aí os campos, eles estão brancos, eles estão preparados. Levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus estava mostrando as pessoas que estavam vindo. E Jesus estava dizendo, elas já estão prontas para ser colhidas. Elas já estão prontas para me aceitar como único e suficiente Salvador. As pessoas estão prontas para encontrar-se com Jesus. De cada 10 pessoas que você perguntar para elas, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você pode ter certeza que 8 vão dizer, sim, eu quero. As pessoas querem. O campo, a ceifa está pronta. Mas falta trabalhadores. Falta ceifeiros. Falta pessoas que chegam no serviço e prega para o colega de trabalho. Falta pessoas que chegam no comércio e preguem para as pessoas e falam, Jesus te ama. Olha, Jesus quer mudar a sua vida. Pessoas que deixam o reino de Deus chegar na vida dela e ser ativado o reino de Deus na vida ministerial. Porque o encontro você já teve. Olhando aqui para vocês aqui, a maioria são aqui da igreja, aqui conheço a vida de vocês, vocês já tiveram um encontro com Jesus. Aqueles que não tiveram ainda vão ter um encontro com Jesus, mas é uma minoria que está aqui nessa noite, vocês já tiveram um encontro. Mas o reino de Deus está ativado na sua vida ministerial. O que você faz para Jesus? Qual é o ministério que você faz para o Senhor Jesus? Qual é o ministério? O que você faz? Eu me recordo aqui, vou errar em algumas coisas aqui, né? Porque eu me recordo da essência. Uma vez eu estava com a irmã ali em Belo Horizonte. Você lembra que nós passamos na casa foi de uma parente seu lá, não foi? E ela falou que ela fazia, algumas coisas que ela fazia para ajudar missões, se não me engano. Ela fazia algumas coisas artesanais para poder levantar dinheiro, para poder ajudar pessoas, ajudar missionários, pastores. Existe uma série de coisas que pode se fazer no reino de Deus, no chamado ministerial. Me lembrei dela aqui, me veio, né? Não recordo. Nem o irmão Eli lembra mais como é que foi a situação, né? Lembra, né? Mas é que eu estou meio perdido. Mas foi mais ou menos isso, não foi? Ela fazia artesanato, não era? A mãe? Isso. Passei lá, né? Encontramos com ela lá. Ele foi me levar lá num casamento lá em Belo Horizonte. E nós passamos lá. Me veio a memória isso. O que você tem feito para o ministério, para o reino de Deus? Irmãos, há um punhado, uma infinidade de coisas que pode ser feito para o reino de Deus, mas o reino de Deus precisa ser ativado na minha vida ministerial. O reino de Deus precisa ser ativado no meu chamado, no ministério, porque um dia, todos nós aqui vamos comparecer perante o Senhor Jesus, no tribunal de Deus. E o que você fez? O que você desenvolveu? Qual foi o seu ministério? O que você vai falar para Deus? Qual desculpa você vai dar para Deus? Não tive tempo. Eu era uma pessoa tão tímida. A gente costuma dizer que às vezes a pessoa é tímida para o reino, mas para outras coisas não. Para namorar, para casar. Ninguém é tímido para beijar na boca e falar que ama. Uma timidez.
Ah, eu não fiz porque eu não tive tempo. Eu trabalhei demais. Levou o quê? O que você vai levar? Quando você morrer, você vai levar o quê? Nada. Nada. Se você for uma pessoa que gosta de usar ouro, não vai nem poder te enterrar com ouro. Porque corre o risco de violar o túmulo lá para roubar os ouros seus. Não adianta. Se tiver que usar ouro, usa aqui. Ninguém vai levar nada. Não vai levar a casa, não vai levar o carro, não vai levar a moto, não vai levar nada. Nada, nada, nada. É capaz de não ser enterrado nem com a roupa sua. Aquela pegada, aquela roupa que você tem, que custou goi da cara. Com o ministério. Hoje nós vamos finalizar e vamos cear, falando sobre ativando o reino sobre o ministério, sobre a vida ministerial. Você tem um chamado. O que você tem? Onde você tem desenvolvido o seu chamado? Uma vez eu vi um testemunho de uma senhora de 71 anos. 71 anos. No meio de 10 mil pessoas. O pregador identificou lá aquela mulher. 71 anos. Foi lá em Belo Horizonte. Lá no Mineirinho, em Belo Horizonte. E ela disse, chamou ela. Perguntou o nome dela, não me lembro mais o nome dela. E aí o pregador disse assim para ela, o que a senhora faz? A senhora é de qual igreja? Aí ela, a igreja, a caravana da igreja estava lá, o povo fez festa. Quantos a senhora tem? Ela falou, eu tenho 71 anos. O pregador falou assim, e a senhora está na igreja? Sim, eu sou líder de célula na igreja. 71 anos. Muitos de vocês aqui nem vão nas células. Outros aqui nem querem nem saber de liderar célula. Alguns vão, porque se não for, não trabalha nas redes da igreja. 71 anos. Aquele pregador ficou tão impactado com aquilo, porque normalmente uma pessoa com 70 anos de idade, ela já é, com raras exceções, a maioria das pessoas de 70 anos de idade, elas são tidas pela sociedade como alguém que já tem que ficar dentro de casa, que não precisa trabalhar, que não precisa sair, tem que ficar trancado dentro de casa, já tem muitas limitações, já começa a chegar um tanto de dor, não é isso? Um tanto de remédio, né? Às vezes tem uns que cuidam mais, um pouquinho, que consegue, ou que teve condições de cuidar durante a vida e consegue chegar mais forte, mas mesmo assim vem um tanto de doença. E mesmo no nosso meio, quando a gente fala alguém de 70 anos, a gente fala, fulano, embora o nosso casal de diáconos aqui, os nossos servos, tem mais de 70 anos. Irmão Cícero, irmã Cida está ali servindo. Irmão Cícero fica em pé no culto de quinta, fica em pé no culto de sábado, fica em pé no culto de domingo. Alguns de vocês não conseguem ficar em pé nem 10 minutos, já está sentando. Uma vez eu fiquei tão assim, eu já fiz umas doiduras, que hoje eu não faço mais. Mas um dia eu fiquei assim, tão irado, com o comodismo do povo, com a preguiça, desculpa a expressão, porque tem gente preguiçoso. Para cultuar tem gente preguiçoso. Eu mandei tirar todas as cadeiras da igreja. Quem chegar para o culto vai ficar em pé. Se quiser, senta no chão. O chão está limpo. Hoje eu não vou ficar sossegado, eu não vou fazer isso com vocês não. É umas doiduras que a gente já fez. Né? O pregador ficou tão impactado com essa mulher de 71 anos, que toda semana ela saía da casa dela para liderar uma célula. Não sei, não lembro mais o local. Eu sei que era uma célula que ela liderava. O pregador ficou tão impactado e ele estava organizando uma viagem para Israel. Ele deu uma passagem para ela, de graça, 0,800, e ainda deu $500 para ela poder gastar lá em Israel. O nosso chamado, quem vai nos recompensar é Deus. Mas você tem um chamado. Deixe o reino de Deus ser ativado na sua vida ministerial. Nós falamos sobre ativação na vida espiritual, na vida financeira, na vida emocional, na família. Quem é que não quer a família servindo a Deus?
Essa música que nós cantamos aqui, irmão, é uma música extremamente profética e maravilhosa. Que a bênção de Deus te alcance por detrás, por diante, por cima, por baixo. Que a bênção de Deus te alcance até 1000 gerações. Que os seus filhos sejam abençoados, que os filhos dos seus filhos, olha, que coisa extraordinária. Já pensou você entrar para a história como a matriarca, o patriarca de uma geração de homens honestos, de mulheres honestas, de pessoas prósperas? É a bênção. É a bênção do Senhor para todos nós. Mas também o reino de Deus quer chegar na sua vida ministerial. É hora de sair, de romper as barreiras. É hora de romper o comodismo. É hora de romper a preguiça, a indiferença. É hora de fazer alguma coisa. É hora de trazer o reino de Deus na sua vida ministerial, para você que ainda não faz. Para você que já faz, que seja ativado e você continue fazendo e se desdobre para fazer mais. Porque é um chamado de Deus para as nossas vidas. O campo, diz Jesus, está pronto, está branquinho, esperando, pronto para ser ceifado. As pessoas estão prontas para receber Jesus. Só que elas precisam de mim, elas precisam de você, para pregar para elas, para evangelizar elas, para dizer para elas, há uma saída para o seu problema. E a saída para o seu problema não está na religião, na igreja que fica nas praças principais da cidade. A solução do seu problema não está no centro espírita, que você vai lá na segunda ou na quarta tomar passe. A solução dos seus problemas não está na sopa que você recebe lá nos centros espíritas. A solução para você não está no dinheiro, na farra, na bebida, no jogo. A solução para o seu problema está em Jesus Cristo. Porque Ele entrou na minha vida. Ele mudou a minha vida. Foi isso que a mulher disse para o povo. Eu conheci alguém que mudou a minha vida. Ela contou a minha vida. E o povo chegou. E Jesus começou a pregar para aquele povo. E aí eles pediram para Jesus, para que Jesus ficasse ali. Olha que Jesus estava apenas de passagem. Mas eles pediram para que Jesus ficasse em Samaria. E Jesus foi pregando para eles. E depois aquele povo chegou para a mulher e disse assim, olha, quando nós fomos até esse Jesus, nós fomos por causa do que você falou, do que Ele revelou da sua vida. Só que agora, nós estamos indo até Ele por causa do que Ele está falando conosco, das palavras que Ele está falando. Jesus mudou a sua vida, transformou a sua vida, sim ou não? Então Jesus quer que você seja instrumento para transformar os outros também, para trabalhar na família Nova Vida. Ative o reino de Deus na sua vida ministerial. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Nossa rede de louvor já esteja aqui para a gente se preparar para nós ministrarmos a ceia. Os servos já podem se posicionar também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos participar da ceia. Um momento importante no reino de Deus. Um momento de renovar a nossa aliança com o Senhor dos Exércitos. Um momento de reafirmarmos o nosso compromisso, reafirmarmos que o reino de Deus está aqui nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então esse é o momento da igreja. Você que já é batizado, você que está em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, você está apto para cear. Examine a sua vida, faça uma análise da sua vida diante de Deus, diante do Senhor, Se você nos visita e você já é cristão, já é batizado e está em comunhão com Deus e com a sua igreja, também você está apto para a ceia.
Então você pode participar da ceia do Senhor também, ok? Então, enquanto os irmãos estão ministrando um cântico, música, você que está pronto, preparado para ceiar, você pode vir pegar os elementos da ceia. Ore ao Senhor, aí do seu lugar, ore a Deus, agradeça o Senhor por esse momento. Ore ao Senhor, agradeça a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia a Deus. Em nome de Jesus. Leva-me além de todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E nos traz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus tem bênçãos para cada um de nós. Comamos do pão que representa o alimento diário do Senhor para as nossas vidas.
graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, e é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em obediência à palavra, tomemos o suco de uva. Faça uma oração ao Senhor de agradecimento por esse dia, por esse tempo, por esse momento, pelo chamado de Deus, pelo reino de Deus na sua vida. Ore ao Senhor de onde você está. Os que não cearam também, ore ao Senhor agradecendo a Deus, porque você está em família. Deus te chamou para essa família. Oh, aleluia. Glórias ao Rei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso. Santo ao Senhor dos Exércitos. Tu és bendito, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos por essa oportunidade, pelo reino do Senhor, meu Deus, ter nos encontrado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos aceitou, e é por causa do teu reino, do Senhor ter nos aceitado, que nessa noite nós tivemos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, em sinal de aliança, de comprometimento com o Senhor. Continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando, e que o reino do Senhor seja ativado sobre a nossa vida ministerial, e destrave sobre nós, ou nos destrave, melhor dizendo, para que possamos cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, agradecidos como estamos, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.